Hoje eu quero conversar com você sobre uma sensação que muita gente carrega em silêncio. Você já se sentiu atrasado na vida? Não porque alguém falou, mas porque você sente isso dentro de você, como se estivesse tentando acertar, mas nada se encaixa. Começa com muita vontade, determinação, mas perde a força. Você sabe que tem potencial, mas fica sem direção. Eu já passei por isso. Tinha muitas ideias, vontade de crescer, disposição para mudar, mas pouca clareza, e isso foi ficando cada vez mais exaustivo. Você acorda querendo fazer dar certo. Tenta, se esforça, mas parece que está sempre começando de novo. Isso gera uma dúvida silenciosa. Será que o problema sou eu? Com o tempo, entendi algo importante. Na maioria das vezes, o problema não é que você está atrasado na vida, e sim a confusão mental. Pois a mente cheia demais cria um inimigo oculto internamente, que pode te afastar sem você perceber da realização do que você deseja. Hoje quero conversar sobre clareza, foco, propósito e alinhamento interno. Geralmente, quando nos sentimos atrasados, estamos consumindo informações demais, comparando possibilidades demais, tentando caminhos demais ao mesmo tempo. Isso cria uma coisa chamada dispersão. Dispersão parece movimento, mas não é. Você está ocupado, mas não está construindo. Eu já vivi uma fase em que eu estudava tudo: empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, finanças, marketing. Aprendia muito, mas executava pouco. E sabia o que isso gera? Uma falsa sensação de avanço. Aprendizado sem execução vira ansiedade. E a ansiedade acaba gerando essa sensação de atraso. Muitas vezes, acabamos fazendo coisas demais ao mesmo tempo. E quem tenta viver vários caminhos simultaneamente, não se aprofunda em nenhum. Outra coisa que eu precisei aprender foi diferenciar a persistência de insistência cega. Existe uma armadilha muito comum. Você começa algo, não vê resultado rápido, muda, começa outra coisa. Também não vê retorno imediato, muda de novo. E assim, você entra num ciclo. Mas também existe o outro extremo. Você insiste tanto em algo que claramente não está alinhado com você, só porque já investiu tempo. Sempre vale a pena se perguntar: por que eu estou insistindo nisso? O que me mantém aqui? É convicção ou é teimosia? Eu realmente acredito nesse processo? Eu enxergo evolução por esse caminho? Ou eu estou ficando só porque já investi tempo demais e tenho medo de admitir que talvez não seja o caminho ou vergonha do que vão pensar sobre mim? Às vezes a gente continua não porque confia, mas porque não quer começar de novo. E outras vezes a gente quer sair não porque não funciona, mas porque está desconfortável. Por isso, o ponto não é simplesmente desistir ou continuar. O ponto é entender o motivo por trás da sua decisão. Você está permanecendo porque existe propósito, aprendizado e direção? Ou porque o orgulho não deixa você mudar? Te garanto que essa honestidade muda tudo. Se você muda sempre no primeiro desconforto, é falta de maturidade. Mas se você ignora sinais claros de desalinhamento, vai percorrer tempo de mais um caminho que não vai te levar aos seus objetivos. E a resposta para isso exige honestidade com você mesmo. Quando eu comecei a sair dessa sensação de estar perdida, eu fiz algo simples, mas poderoso. Eu parei e organizei minha mente no papel. Peguei uma folha e escrevi tudo o que estava na minha cabeça. Projetos, ideias, planos, medos, dívidas, sonhos. Quando você tira da mente e coloca no papel, você deixa de ser refém do pensamento. Depois disso, eu comecei a fazer algo que mudou minha produtividade. Escolher apenas 4 prioridades por dia, só 4, e executar essas 4 antes de qualquer outra coisa. Isso gera uma sensação interna poderosa de controle. E quando você sente que está no controle, a ansiedade diminui. Outra prática que mudou minha vida foi o silêncio de manhã, antes de qualquer informação.
5 minutos de silêncio, respiração, conexão com Deus, pedido de sabedoria. Eu não começo meu dia pedindo dinheiro. Eu começo pedindo clareza, sabedoria, direção. Porque quando você tem direção, o dinheiro deixa de ser uma busca desesperada e passa a ser consequência. Não é que você não possa pedir prosperidade, mas antes dela, existe algo mais importante: discernimento. Existe intuição, existe conexão com Deus, existe alinhamento. Porque quando você sabe para onde está indo, você não desperdiça energia andando na direção errada. Sim, toda experiência ensina alguma coisa, mas ninguém quer viver anos aprendendo algo que poderia ter sido evitado com um pouco mais de consciência. Direção encurta caminhos. E quando o caminho está certo, os resultados chegam muito mais rápido. Se você começa o dia consumindo medo, tragédia, comparação, você começa desalinhado. E hoje, o desalinhamento tem um nome muito comum: livre-arbítrio. Muitas vezes acordamos e a primeira coisa é ir direto para o celular, antes mesmo de escutar você mesmo, antes de falar com Deus, antes mesmo de organizar seus pensamentos, antes mesmo de lembrar qual é o seu objetivo. Você já está dentro da vida de outras pessoas. E muitas vezes você sabe, aquilo não está te levando para onde você quer chegar. Mas mesmo assim, você fica. Minutos viram horas, e quando você percebe, metade do seu tempo foi investido assistindo a vida de quem nem sabe que você existe. Não é sobre nunca descansar. Não é sobre nunca usar rede social. É sobre consciência. Uma coisa é consumir algo que agrega valor, que expande sua mente, que te ensina, te fortalece. Outra coisa é viver em comparação constante, porque quando você passa o dia assistindo a vida perfeita dos outros, algo silencioso começa a crescer dentro de você. Ansiedade, desânimo, sensação de atraso e o pior, a impressão de que todo mundo está avançando, menos você. Mas como você vai avançar se está entregando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, para alimentar o sucesso de outra pessoa? Livre-arbítrio existe, sim, mas a pergunta é: para onde suas escolhas estão te levando? Porque pequenas decisões repetidas todos os dias constroem anos, e você precisa decidir. Você prefere um prazer rápido que te distrai, ou um processo que te aproxima do que você diz que quer viver? Tempo não volta, e direção começa na primeira decisão do seu dia. Agora vamos falar de propósito. Muita gente sofre porque acha que propósito é algo místico, e não é. Propósito é direção construída com consciência. Vou simplificar. Vocação é aquilo que você faz com facilidade. Propósito é quando você usa essa facilidade para gerar impacto real na vida de alguém. Para você descobrir seu propósito, pergunte a si mesmo: o que eu faço naturalmente bem? Observe-se por uns dias o que você faz muito bem, sem obrigação, e é satisfatório para você, e principalmente, qual problema te incomoda a ponto de você querer resolver. Propósito quase sempre está ligado à dor percebida, e ele não aparece pronto. Ele se revela quando você começa a agir, testar, ajustar. Você não encontra propósito parado, você encontra em movimento consciente. E tem algo ainda mais profundo: alinhamento. Você pode ter meta, lista, estratégia, mas se você consome escassez o dia inteiro e quer viver prosperidade, existe conflito. Se você consome caos e quer paz, existe conflito. O que você alimenta mentalmente molda suas decisões, e suas decisões moldam sua vida. Reserve momentos de silêncio, peça sabedoria e discernimento. Reduza todo o barulho desnecessário. Sempre é muito importante reorganizar a nossa mente para nos alinharmos com o nosso objetivo. E reorganização é desconfortável, mas é poderosa, porque reorganizar
é fazer manutenção interna. A gente faz manutenção no carro, na casa, no celular, mas quase nunca faz na própria mente. E viver sem manutenção é viver no automático. É acordar, reagir, resolver o urgente. E nunca parar para perguntar: eu estou mesmo indo para onde eu quero? Às vezes, tudo o que você precisa é de uma folha em branco, uma vez por semana, e escrever com honestidade o que eu fiz essa semana que me aproximou do meu propósito e dos meus objetivos. E o que eu fiz que só consumiu meu tempo, sem culpa, sem drama, só consciência. Porque quando você começa a se enxergar, a sensação muda. Você para de viver no impulso, você começa a escolher. E existe uma diferença enorme entre gastar tempo e investir tempo. Quando eu faço algo que está alinhado com o meu propósito, eu me sinto leve. É prazeroso. É como se mesmo cansada, eu estivesse no lugar certo. Agora, falo por experiência própria. Talvez eu tenha me sentido perdida por tanto tempo, justamente para entender o que é não estar alinhada, para hoje conseguir reconhecer quando estou. E é isso que muda tudo. Porque quando você se enxerga, você se realinha. E quando você se realinha, você acelera. Porque no final das contas, não é falta de tempo, não é falta de oportunidade, é falta de alinhamento. E quando você se alinha, a vida começa a responder diferente. Se hoje você se sente perdido, não se desespere. Comece pequeno, organize a mente, reduza excesso, escolha uma direção, dê tempo suficiente. Avalie com maturidade e, principalmente, aprenda a se ouvir. Porque quando você aprende a se ouvir, você para de viver no ruído dos outros. E a sua vida começa a responder de forma diferente. Você não precisa correr mais rápido. Você precisa correr na direção certa. E direção nasce de clareza. Clareza nasce de silêncio. Silêncio nasce de decisão. Talvez esse momento da sua vida não seja atraso, seja preparação interna. E preparação é invisível. Mas quando ela termina, os resultados aparecem. Comece hoje, mesmo pequeno, mas comece com consciência. Se esse vídeo trouxe clareza para você, não pare aqui. Se inscreva no canal. Meu propósito é agregar valor real à sua vida, te ajudar a expandir a sua consciência, alinhar seus objetivos e construir uma prosperidade verdadeira. Se você quer crescer de dentro para fora, esse é o seu lugar. E se você sente que precisa de mais clareza, foco e direcionamento prático, o portal da prosperidade está no comentário fixado. É um ambiente estruturado para acelerar sua evolução interna e financeira, com método, aplicação e organização. Lá dentro, você não consome apenas conteúdo. Você constrói uma nova realidade. Se você quer ir além do vídeo, o próximo passo está lá. Entre agora no portal da prosperidade. Se você quer viver com intenção e propósito, escolha estar no ambiente que fortalece quem você está se tornando. Obrigado por assistir até aqui. Gratidão infinita.